Bom dia a todos, meus queridos e amados irmãos. Que bom que nesta manhã, hoje já o quarto dia desta semana, nós estamos já na quarta-feira, estamos aí estudando essas lições proféticas que são fantásticas, muito importantes, não é? Eu, particularmente, confesso para vocês que eu amo muito estudar sobre esses assuntos relacionados à profecia, né? E esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou os 2.300 anos, né? Já que nós já entendemos que um dia profético equivale a um ano literal, nós podemos ver, queridos, que a explicação, né, do anjo Gabriel para Daniel foi assim muito precisa, né, com as datas, e depois, né, basta você pegar a história, né, e você vai perceber que a história de Jesus, dentro do contexto desta profecia, propriamente aí das 70 semanas, como nós estudamos ontem, cumpriu exatamente assim, de forma tão real, né, tão precisa, que, bom, não poderia ser diferente, né? A explicação foi do anjo Gabriel para Daniel. E hoje a nossa lição é o Messias morto, tá? Nós vamos praticamente ter um segmento da nossa lição de ontem. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus neste momento, pedindo a Ele para que Ele continue nos abençoando na leitura dessa nossa maravilhosa lição. Amado e querido Deus, nosso bom Pai, neste momento, querido Deus, eu quero pedir uma bênção especial ao Senhor por cada um dos meus irmãos que estão participando das lições desta semana, aqui na Sala da Esperança, aqueles que já são cadastrados, aqueles que ainda não foram, mas estão participando, Senhor Deus, de alguma forma, que o Senhor o abençoe. O nosso intuito aqui, na verdade, é aprendermos mais do Senhor, não somente de forma teórica, mas também, Senhor Deus, especialmente viver uma vida de prática, ou seja, praticando os Teus ensinamentos em nossa vida. Abençoe cada um dos meus irmãos e eu neste momento, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o Messias morto, né? Nós ontem estudamos que foi dado para o povo judeu, para a nação judaica, 490 anos, ou seja, 70 semanas, foi determinado, foi separado para o povo de Israel, para o povo de Judá, propriamente para que eles pudessem voltar da sua escravidão babilônica, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo e propriamente, né, eles arrepender dos seus pecados, reconhecer, né, os seus tantos idas e voltas, né, assim, em seguir os deuses pagãos, deixando de guardar os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. E Deus, ele estava então concedendo aí esse período de tempo, de oportunidade para a nação do povo de Israel. Volto a relembrá-lo a vocês que a graça de Cristo Jesus se estende a todas as pessoas, toda a etnia, raça, línguas, povos, nações, tá? O perdão de Cristo Jesus, ele é colocado pelo amor de Cristo Jesus à disposição de cada indivíduo, cada um de nós.
E então, queridos, nós podemos ver que estas profecias cumpriu exatamente, né? Eu até apelo você a aprofundar um pouco mais, né, nesses estudos e também associar com os estudos, né, as histórias, né, concernente à vida de Jesus. E aí você vai perceber que o cumprimento teve uma exatidão perfeita. Tá? Então Gabriel ele explicou, né, que o ponto de partida para a profecia dos 490 anos seria um evento importante para Daniel e para os judeus, a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, embora vários decretos tinham sido aprovados em relação a Jerusalém, mas é no livro de Esdras, no capítulo 7, que nós ali temos, né, o decreto dado pelo rei Artaxerxes para que o povo judeu, né, agora depois de estar livres, pudesse retornar para a sua terra. Então aí deu início à contagem desta profecia que foi datada em 2.300 anos, né? Em 457 a.C., né? Foi então o ponto de partida que permitiu que os judeus não apenas retornassem à sua terra, mas também se estabelecesse como uma comunidade religiosa. Tá? Você pode confirmar aí na sua Bíblia, no capítulo 7 do livro de Esdras, e no verso 13 também o verso 27. O decreto de Artaxerxes foi emitido no outono de 457 a.C. A partir dele, até o Messias seria 69 semanas, como nós estudamos ontem, seria 7 semanas e mais 62, então fechando aí 69 semanas, né, que daria, né, cerca de 483 anos, levando aí a partir dessa data de 457 a.C. até o batismo de Jesus, tá, no ano 27, já da nossa era. Tá? Jesus foi ungido como o Messias enviado de Deus. Tá? Jesus, como nós vimos ontem, ele foi batizado no Rio Jordão por João e o Espírito Santo desceu ali sobre Jesus. Tá? Os céus se abriu, Deus manifestou a sua aprovação pela nossa salvação, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me compraz. Ok? Então, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Deus confirmou ali no batismo, dizendo: este é o meu Filho amado. Então Deus estava dizendo: eu estou entregando meu Filho para morrer, para salvar o ser humano, salvar a nação, aliás, salvar a raça humana. Ok? Muito bem. Em Romanos, no capítulo 6, capítulo 5, versos 6 a 9, queridos, ali o apóstolo Paulo confirmando a exatidão do cumprimento da promessa de Deus em entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós, né? Eu propriamente separei este verso que diz assim: olha, porque Cristo, estando nós ainda mortos ou fracos, a seu tempo ele desceu, ele veio. Então Deus tinha um tempo determinado, Deus tinha uma data
que ele havia separado para cumprir a sua promessa, que era exatamente na plenitude do tempo. Vamos dizer assim, olha, sabe, chegou aquele dia, não mais, não menos, Jesus foi enviado. Tá? E nós podemos ver através da profecia que Deus detalhou exatamente cada acontecimento. Tá? Então, no período de 69 semanas, Jesus ele seria ungido para dar início ao seu ministério. Tá? Então Jesus foi batizado no ano 27. A missão de Jesus, queridos, como nós já estudamos, foi 3 anos e meio, ou seja, metade de uma semana, metade da 7ª semana, da última semana. Tá? Como nós vimos, o anjo Gabriel, ele disse para Daniel que nesta metade desta última semana, o ungido de Deus seria desligado, seria separado, ou seja, seria morto. Tá? Não para si. Entendeu? Então, Jesus, ele morreu não para ele morreu para nós. Ele morreu para mim, morreu para você. Entregou a sua vida por nós. Tá? Ou seja, com esta explicação do anjo, Jesus não morreria por causa de algum pecado que ele mesmo o veria pecar. Que Jesus não pecou em hipótese nenhuma. Tá? Então Jesus diz aí que ele seria desligado, morto, ou seja, não para ele, mas para nós. Tá? Então Jesus morreria para pagar a minha e a sua redenção. Ok? Então aqui Paulo está dizendo, queridos, que nós ainda estávamos escravos no pecado, mortos no pecado, enfraquecidos no pecado. Jesus veio no momento certo, na hora certa, tá? no cumprimento da profecia, na plenitude do tempo, ou seja, exatamente no cumprimento da data certa que Deus havia previsto. Jesus veio, né? E ele pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação. Queridos, o povo judeu não tinha dificuldade para entender o cumprimento desta profecia, uma vez que eles estivessem alinhados com o santuário. Tá? Por que eu disse alinhados com o santuário? Porque exatamente tudo que aconteceria ali no santuário, que acontecia, né, aquela forma de o cerimonialismo que acontecia ali no santuário, tudo tudo aquilo era um símbolo, ou seja, indicação de Jesus. Tá? O cordeiro que morria representava Jesus, que é o verdadeiro cordeiro de Deus, né? Lá em João capítulo 1, verso 29, por exemplo, João diz, apontando para Jesus, quando Jesus estava se aproximando dele no Rio Jordão, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro representava Jesus, tá? O candelabro com aquelas lâmpadas representava Jesus sendo a nossa luz, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele veio para nos iluminar, né? Uma vez que nós estávamos em trevas, como diz o apóstolo São Paulo, nós estávamos aí como mortos ainda, no pecado, né? Então Jesus era a luz, né? O pão que era ali naquela mesa que era colocada ali sobre aquela mesa ali no santuário, né? Representava também Jesus, como o corpo de Jesus que seria quebrado, seria, né, pregado na cruz. Então aquele pão representava o corpo de Jesus. Então tudo que existia ali no santuário, que era feito ali, tinha aí esse direcionamento, né, diretamente para Jesus. Jesus era o símbolo na verdade, tudo era símbolo de Jesus ali. Ok? Então não era tão difícil para
um judeu que estivesse ali estudando as profecias, né? Sempre adorando a Deus, voltado ali para o santuário, porque ele sabia que tudo representava a Jesus. E Jesus estava inserido exatamente aí dentro da profecia. Tá? Quando você, por exemplo, abre a sua Bíblia e você leia, né, o Antigo Testamento mostra claramente, né, como Jesus nasceria, onde ele nasceria, tá? Como ele morreria, né? Por exemplo, Isaías 53, né, o capítulo todo ali, mostra a realidade, né, cerca de centenas de anos antes do acontecimento. Isaías já através da profecia já mostrava exatamente como seria, assim, ponto por ponto, a exatidão do sacrifício de Cristo ali naquela cruz por cada um de nós. Tá? Então, as profecias diziam assim de forma muito bem clara. Então, não dava para duvidar que Jesus realmente era o Messias enviado de Deus, né? O ungido de Deus, o único que poderia me substituí-lo a você, morrendo por cada um de nós. Tá? Depois das 70 semanas, aliás, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Né? Como eu disse para vocês, Jesus seria desligado, né, do planeta Terra. Tá? Ou seja, ele seria cortado. Mas o Messias seria imolado ou crucificado. Então, aqui, queridos, não para si, disso a explicação do anjo para Daniel, não para si. Então, Jesus não morreria por causa de algum feito errôneo da parte dele. Né? Eu volto a repetir para vocês, Jesus, em nenhum momento ele cometeu algum erro, nem por palavras ou pensamentos, e nem por ações. Tá? Jesus foi perfeito, por isso ele pode ser o meu Salvador e o seu Salvador. Então aqui, queridos, o ponto principal aqui da profecia, para mim e para você, é nós podermos ver com exatidão o cumprimento, tá, ponto por ponto da explicação do anjo para Daniel. Tá? Então que realmente estas lições venham a fazer grandes diferenças espirituais na sua vida e na minha vida. Em saber, queridos, que nós temos um Cristo, um Deus maravilhoso, tá, que nos ama tanto, que Ele entregou a sua vida, mesmo quando eu e você estávamos condenados à morte. Ele veio e pagou o preço. Ele cumpriu exatamente conforme Ele havia prometido. Tá? Então que Deus venha te abençoar ricamente, abençoar a sua vida, abençoar e salvar a sua casa, para que quando Jesus voltar, Ele vai voltar pela segunda vez, Ele leve você e eu para o seu reino de glória, para vivermos eternamente. Fique com Deus e até a nossa próxima lição. Nós temos uma lição importantíssima para amanhã. Tá? Um abraço a todos.